Bom dia, nós somos do grupo 2, orientados pela professora Heloísa, na área de Ciência da Natureza, e a gente vai apresentar um trabalho sobre a pandemia e a vacinação contra o Covid-19. No início de 2020, o mundo foi informado sobre um surto de uma doença incontrolável que não parava de se propagar pela China. Covid-19. You are the empire, the promised land beneath my feet, the contrast that offends my firm theology. We try to fit your ways in the boxes humans made, so either you're a heretic. A gente vai falar um pouco sobre a origem das vacinas. E Edward Jenner foi um médico e naturalista britânico, conhecido como o pai da vacina devido à sua contribuição com a descoberta da imunização da varíola. Nesse período, a varíola bovina matava várias pessoas todos os dias e assemelhava-se à varíola humana pela formação de pústulas, que são lesões com pus. A partir disso, ao observar que mulheres ordenhadoras de vacas contaminadas com a varíola não morriam, Jenner extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a doença bovina e o inoculou em um menino saudável, chamado James Phipps, de 8 anos, que contraiu a doença de forma branda e logo ficou curado. Após um tempo, Jenner inoculou o vírus novamente no mesmo menino e James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola. Cada vacina em desenvolvimento tem, em primeiro lugar, de ser submetida em exames e avaliações para determinar que antígeno deve ser usado para provocar uma resposta ao sistema imunitário. Essa é a fase pré-clínica e feita sem testes em humanos. E após as pesquisas, vêm os testes. Então, a vacina experimental é testada primeiro em animais e para ser avaliada sua segurança e potencial para poder ser aplicada em humanos, como foi o exemplo de Covid-19, foi testada em camundongos e depois em macacos para ser depois testada em humanos. Então, se a vacina desencadear uma resposta imunitária, ela passa a ser testada em ensaios clínicos com humanos em 3 fases. Então, esses 3 momentos, e agora a gente vai ver um pouco sobre as 3 fases de teste em humanos. A fase 1, a vacina é aplicada em um pequeno grupo de voluntários com o objetivo de averiguar sua segurança, confirmar a resposta imunológica gerada e determinar a dosagem certa. E ela é comum de ser testada em voluntários e adultos saudáveis. Na fase 2, são feitos vários testes para avaliar os efeitos da vacina nos grupos a quem ela se destina. E para ser possível comparar os resultados, testa-se distintos grupos com características similares entre si para determinar os efeitos conforme idade, gêneros e outras características. Na fase 3, a vacina é distribuída a milhares de voluntários e os efeitos são comparados com um grupo de pessoas que não tomaram a vacina e sim um placebo para garantir a eficácia em populações diferentes e maiores. Além disso, os testes são feitos em grupos controlados de pessoas. O placebo é uma preparação que não é feita de remédios e ela é usada para substituir medicamentos em grupos controlados para controlar as reações e os efeitos que são geralmente de natureza psicológica para determinar se as alterações do grupo vacinado são atribuíveis à vacina ou ocorreram por acaso. As vacinas para o Covid-19 foram desenvolvidas em tempo recorde e claro que isso ocorreu por alguns motivos. O avanço científico das últimas décadas permite que as tecnologias sejam desenvolvidas de forma cada vez mais rápida. O conhecimento e a tecnologia já disponíveis, incluindo o desenvolvimento de vacinas para o enfrentamento de epidemias causadas por outros tipos de coronavírus, como foi o exemplo da epidemia de 2003 com a SARS-CoV,
e a epidemia de 2012 com a MERS-CoV permitiu uma maior rapidez de desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. E é importante ressaltar que o grande investimento governamental permitiu que as 3 fases de desenvolvimento da vacina ocorressem de forma simultânea e sem intervalos, resultando em maior agilidade do processo. Alguns profissionais responsáveis pela vacina: temos o engenheiro químico, que é responsável principalmente pelo processo industrial do produto, o biomédico e o farmacêutico, que são responsáveis por realizar um estudo sobre a doença, as suas causas, até chegarem à criação de uma vacina, e o médico imunologista, que se dedica ao desenvolvimento de vacinas e como pode fortalecer o nosso sistema imunológico a partir dela. E agora, algumas referências que usamos para poder fazer o nosso trabalho. E agora a gente vai falar sobre as 6 vacinas do coronavírus que foram no mundo e aqui no Brasil, que aqui no Brasil a gente só usou somente 4 delas. Bom, então vamos começar pela AstraZeneca, né? Foi uma vacina produzida pela Universidade de Oxford, que fica no Reino Unido. Ela usa uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante, portanto, ela utiliza um vírus vivo, como o adenovírus, que causa um resfriado comum, mas que não tem capacidade de se replicar no organismo humano e nem de fazer mal para a nossa saúde. O adenovírus usado é modificado por meio genético para passar a carregar as instruções para a produção de uma proteína característica do coronavírus, que ao entrar nas células faz com que elas passem a produzir proteína e a exibir em sua superfície, que cria formas de combater o vírus e cria uma resposta contra uma possível infecção. A segunda que a gente vai falar é a Coronavac. A Coronavac ela foi desenvolvida pela companhia biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech, e ela é feita com vírus inativo. Então o vírus ele é cultivado e multiplicado numa cultura de células e depois inativo por meio de calor ou produto químico. Já a terceira que a gente vai falar é a Janssen, que é produzida pela farmacêutica Janssen, da companhia Johnson & Johnson, e diferente das outras vacinas, essa vacina precisa apenas de uma dose. Ela é baseada em vetores de adenovírus, que ao serem modificados, eles não se replicam, não causam resfriado. Outra parte do processo que envolve o código genético do próprio vírus SARS-CoV-2. Para produzir a vacina, uma parte da proteína S presente no vírus é colocada dentro do adenovírus, que é o vetor. Quando a pessoa recebe a vacina, que é carregada de informação genética do novo coronavírus, o corpo inicia um processo de defesa e produz anticorpos contra aquele invasor, criando uma espécie de memória no corpo contra o coronavírus. Já a quarta vacina é a Pfizer, né? Essa Pfizer é uma vacina produzida pela Pfizer, juntamente com a BioNTech, que utiliza a tecnologia do RNA mensageiro. Os imunizantes são criados a partir da replicação de sequências do RNA, que por meio da engenharia genética, o que torna o processo bem mais rápido, o RNA mensageiro mimetiza a proteína Spike, que é específica do vírus SARS-CoV-2, que auxilia a invadir as células humanas. Essa cópia não é nociva como vírus, mas é suficientemente para desencadear uma reação nas células do sistema imunológico, que cria uma defesa robusta no organismo. A quinta é a Moderna, que é a vacina Moderna, ela utiliza a tecnologia do RNA mensageiro, que mimetiza a proteína Spike. A única diferença dessa vacina para a Pfizer é que essa tem que estar armazenada num lugar que esteja de menos 20 graus negativo. Foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, da pesquisa da Rússia. É uma vacina de vetor viral, ou seja, ela utiliza outros vírus previamente manipulados, para que sejam inofensivos no organismo. E também é capaz de induzir uma resposta para combater a Covid-19. Os vetores entram nas células e fazem com que elas passem a produzir e exibir a proteína do coronavírus em sua superfície. Isso alerta o sistema imunológico, que aciona células de defesa, dessa forma combate o SARS-CoV-2. A diferença para a AstraZeneca é que a Sputnik usa adenovírus diferentes na primeira e na segunda dose.
Então, portanto, foram criadas 6 vacinas e apenas 4 delas foram aplicadas aqui no Brasil. As vacinas AstraZeneca, Janssen e Sputnik V usam um método de vetor viral, que utiliza outros vírus manipulados para serem inofensivos para o organismo, e esses vírus entram nas células, produzem e transportam proteínas do coronavírus que desencadeiam o alerta ao sistema imunológico. Já as vacinas Moderna e Pfizer usam o método de RNA mensageiro, que é um método inovador e simplesmente muito rápido, que leva o código genético do vírus para que as células do corpo produzam determinadas proteínas do coronavírus. E por último, temos a Coronavac, que usa o método de vírus inativo, que é enfraquecido para não causar maiores danos para o organismo. Mas é sempre bom lembrar que nenhuma vacina é melhor que a outra, apesar das diferenças de métodos, e que todas levam ao mesmo objetivo, que é a vacinação da população. Espero que tenham gostado do nosso trabalho e muito obrigada.